Quais são os maiores erros que um líder comete e como corrigi-los? Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Tiago Maivorme. Estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre quais são os principais erros que os líderes cometem na igreja. Vamos comigo? Nós temos milhares, talvez milhões de líderes nas igrejas pelo Brasil afora que dedicam a sua vida a fazer a obra de Deus de forma genuína, que amam ao Senhor e que querem oferecer para Ele o melhor da sua vida, do seu serviço e do seu trabalho. Mas existem alguns erros que podem comprometer não apenas o teu serviço, mas toda a tua vida espiritual. E o primeiro erro que muitos líderes cometem é o ativismo religioso. O que é o ativismo? Nós temos a tendência de sempre estar em movimento. Só que o fato de nós termos essa tendência de sempre estarmos em movimento, ela faz com que muitas vezes nós decidimos por realizar uma série de situações e atividades na igreja que acabam por sobrecarregar toda a sua equipe e você mesmo. Existem coisas que o Senhor não nos pediu para que fizéssemos. Existem coisas que Deus não determinou que você faça, mas que você quer ver a sua igreja crescendo, então você coloca mais culto, você coloca mais programação, você coloca mais atividade, e quando você percebe, está todo mundo exausto, porque a sua igreja, ela é composta por pessoas, por seres humanos. As pessoas não são máquinas, elas não aguentam o ritmo pesado que muitas vezes, na melhor das intenções, nós tentamos imprimir na nossa igreja. Então, pense com carinho. Sempre que você estiver pensando em colocar mais uma atividade, em fazer mais um evento, em abrir um culto extra no meio da semana, lembre-se, as pessoas têm família, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm a sua vida, uma série de atividades fora a igreja. E muitas vezes nós sobrecarregamos. E quando sobrecarregamos, as pessoas não conseguem mais render no seu melhor. Não apenas os seus liderados, mas você também, líder. Você precisa descansar. Você precisa estar bem. Você precisa estar em harmonia e comunhão com a sua família, com os seus irmãos da igreja, para que você possa agradar ao Senhor. Lembre-se, é melhor uma quantidade menor de atividades, porém feita por pessoas motivadas, descansadas e prontas para executar o melhor de si, do que um número maior de atividades em que as pessoas fazem sem estarem preparadas ou estando exaustas. Segundo erro que a maioria dos líderes cai é o que eu chamo de mecanicismo. O que seria isso, pastor? Depois de um tempo de ministério, a gente já aprendeu a fazer as coisas. E isso é muito perigoso. Se a gente parar para pensar, todo pastor sabe celebrar um culto. Todo pastor sabe celebrar uma ceia. Todo pastor sabe celebrar um casamento. Todo pastor sabe subir no púlpito e pregar um sermão. Todo pastor sabe fazer um aconselhamento pastoral. Todo líder sabe fazer todas essas coisas. Realizar um batismo ou alguma outra situação da vida da igreja. E quando nós entramos nessa zona de conforto de que eu já sei fazer, nós acabamos fazendo tudo de forma mecânica. E com isso, nós nos esquecemos muitas vezes que nós somos apenas instrumentos da obra realizada pelo Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Quando nós passamos a fazer tudo no automático, muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus. Muitas vezes nós deixamos de buscar a direção do Senhor, porque nós já sabemos como fazer. E o resultado disso são igrejas frias. O resultado disso são igrejas
em que às vezes nós temos até performance, às vezes nós temos até resultado, porque nós temos pastores experientes, líderes experientes, que sabem fazer com excelência, que são bons administradores, porém, igrejas vazias da presença de Deus, igrejas vazias de uma manifestação mais sólida e real da presença do Espírito Santo. Então não caia no mecanicismo. Terceiro, muitos líderes cometem um erro central na hora de escolher a sua equipe, na hora de separar outros líderes. Queridos, é interessante que nós não estamos falando do mundo corporativo. Nós estamos falando da noiva de Cristo. Quando nós falamos da Igreja de Jesus, nós não estamos falando das denominações, que são instituições, CNPJs, organizações. Não. Nós estamos falando de algo espiritual, de um organismo vivo que tem por objetivo saquear o inferno e povoar o céu. Deus, ele é tão maravilhoso que ele estabeleceu na sua palavra os critérios para que alguém possa ocupar uma posição de liderança na sua igreja. E o mais interessante é que nós podemos ver lá em Timóteo uma lista de requisitos, uma lista de características para o obreiro, para o presbítero, para o diácono. E dessa lista de características, todas elas, aliás, uma delas fala sobre talento, sobre uma habilidade, que é manejar bem a palavra, que é pregar bem. E todas as outras falam sobre caráter. Não ser dado ao vinho, não ser espancador, ser marido de uma só mulher. Todas as características que nós olhamos lá, com exceção de saber pregar, de pregar bem, de ter uma habilidade para trazer a palavra, todas as outras falam sobre o caráter. Só que muitas vezes, pela necessidade de termos alguém trabalhando ao nosso lado, nós deixamos de lado todos esses aspectos relacionados ao caráter e olhamos para o dom, olhamos para o que a pessoa sabe fazer, olhamos para as habilidades que ela tem e como essas habilidades vão contribuir com o ministério. Isso é um erro grave que nós cometemos. Entendam? Eu não estou dizendo para você descartar essa pessoa, porque Jesus nunca descartou ninguém. Jesus trabalhou até com Judas. Agora, o que nós líderes devemos fazer? Antes de colocar alguém no ministério por causa dos seus dons e talentos, trate o caráter dessa pessoa. Ajude, seja instrumento de Deus para que o caráter dela seja transformado. E a partir daí, você terá um líder de excelência ao seu lado. Quarto, erro que a maioria dos líderes cometem. Com o passar do tempo, nós nos esfriamos muitas vezes e deixamos de ter uma vida de oração constante. Queridos, eu quero afirmar para você, não existe ministério de sucesso sem vida de oração. Vou repetir, não existe ministério de sucesso sem vida de oração. Existe igreja cheia sem vida de oração. Existem cultos bonitos sem vida de oração. Mas ministério de sucesso, que vai impactar a vida das pessoas, que vai transformar a vida das pessoas, não existe sem vida de oração. Lembre-se, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Nós somos instrumentos para levar a grandiosidade do Evangelho para as pessoas, mas nós não somos fonte. O Evangelho, ele não parte de nós, ele não nasce em nós. Ele vem através de Cristo, ele vem na oração e nós somos expoentes, nós apresentamos para as pessoas. Então lembre-se sempre, você depende de Deus, você precisa de Deus, mais do que o ar que você respira, mais do que qualquer coisa na sua vida, você precisa de Deus. Então busque a Deus em oração. Eu tenho certeza, queridos, que se você fizer isso, você vai ter um ministério abençoado, frutífero,
E quando eu digo frutífero, eu não estou falando aqui sobre igreja cheia. Eu estou falando sobre vidas transformadas através do teu ministério. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, nos ajude a crescer aqui na plataforma para que mais pessoas possam ter acesso a mensagens como essa e que Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome do Senhor Jesus, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Que Deus abençoe.